Bom dia, boa tarde, boa noite. Parar aqui. Bom dia, pessoal. Hoje a gente tem o papo das 8h35 com convidada. A convidada já chegou, mas antes... A convidada já chegou. Ela tá... Eu acho que é a nossa primeira live, né? Na verdade, eu acho que também é a primeira live dela. Engraçado que a minha última live foi com uma médica, que também foi a primeira live dela. E essa agora, a Angélica também. Antes de eu chamar a Angélica, eu tô pensando em fazer o nosso papo das 8h35 e de tempos em tempos chamar um convidado. Hoje o nosso tema vai ser sobre a consciência sistêmica, a filosofia sistêmica, esse olhar sistêmico. Vamos enviar para as pessoas. Esqueci, gente. São 8h35 da manhã, um cafezinho. Eu já tô no cafezinho desde cedo. Eu tô com vontade de chamar, deixa eu enviar aqui para as pessoas. As pessoas que já passaram, que estão passando por mim. E esse mundo sistêmico é muito novo. Esse mundo sistêmico, esse olhar sistêmico, mas não como a constelação em si, que é uma ferramenta, mas como uma filosofia de vida, uma forma de eu olhar o mundo e viver esse mundo. E olhar o que está mais ampliado na nossa jornada. Pronto, eu estou enviando para as amigas de plantão. E aí, quando a gente convida as pessoas que já passam, já estão olhando, a Angélica me veio muito porque ela sempre está aqui ouvindo. E eu conheci ela aqui e ela é da região, ela mora próximo. E olhar como é que, mesmo eu, sendo psicóloga e tendo esse olhar do eu pessoal, sendo psicanalista, né, que é o caso dela, ela é uma psicanalista, uma terapeuta psicanalista, onde a gente olha muito o nosso eu pessoal. Então, as terapias necessárias vai trabalhar o eu pessoal, o meu eu, a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu vejo o mundo. E a partir daí tá tudo bem para mim. Quando a gente amplia esse olhar, e é o que a gente vai conversar com ela, a gente descobre, além, a gente entra para uma consciência de grupo, que eu gosto muito de chamar consciência arcaica. A consciência, do sistema familiar, a consciência de grupo, mas existe uma consciência muito grande, onde todos nós estamos mergulhados, além do nosso sistema, uma consciência maior, que todo mundo está mergulhado nessa consciência de grupo. E que acaba levando a gente, que já não é mais sobre o que eu penso ou o que eu acho. É onde estamos mergulhadas. E as pessoas... entrou uma coisinha no meu olho. As pessoas, as situações, os animais... E aqui vai ser um papo com ela também. Porque ela veio pra cá, ela começou a olhar também... como a maioria olha, sobre a relação dos animais. Então, como essa relação, quando eu tenho um olhar mais profundo, uau, o que eles nos mostram? E acaba sendo todos os dias, sabe? A cada movimento que esses animais nos trazem, a cada movimento que as pessoas trazem pra gente, o lugar que a gente vai, a gente começa... eu não tinha visto isso. E esse é um olhar mais sistêmico, porque não é mais só eu, é onde eu tô mergulhado e o que os animais estão apontando. É bem mais amplo. É para onde eu estou sendo levado, onde a minha alma está sendo levada. Então eu vou convidar a Angélica para a gente conversar onde tudo começou e o que a visão sistêmica, a consciência sistêmica tem feito na jornada do olhar da vida e até nas transformações internas de cura.
Pequenas, né, gente? São camadas, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Será que o sistema familiar faz tanta diferença assim na nossa vida? Será que o nosso sistema familiar tem relação com os animais? Com as relações com os animais? Será que o nosso sistema familiar, o nosso sistema de origem, fala de nós como adultos? Da forma com que a gente vai para o mundo? É tudo isso que eu vou conversar com ela. Simbora convidar. Cadê ela? Cadê? Eu vou mandar para ela um convite. Deixa eu mandar para ela. Você não tem solicitações, pedido para participar? Deixa eu chamá-la. Sugestões, convidar. Ela aceitar o convite que foi. Gente. E Que bom que tá virado pro computador. ai, Jesus, como é que faz isso? Aí no seu negocinho você vai virar para você. Ai, Kelly, você tá me ouvindo, Kelly? Ah, Meu Deus, eu tô vendo. E eu tava me vendo na hora que eu coisei aqui. Como é que faz isso, Kelly? Então, na sua frente você tem o Ah, microfone, você aham, tem um negocinho de filmar. aham. Isso mesmo, isso, e o negocinho de volta. Tava escuro em cima. Bom dia, já tô totalmente fora do meu controle. Isso é ótimo. Isso é lindo, não é? Foi ótimo, gente. Olha como que a vida. Isso só acontece porque a gente tá aberta para sair, né? Igual que eu passei ontem, e foi muito interessante que eu senti de convidar a Angélica. Gente, várias pessoas, e eu, a partir da Angélica, eu vou convidar outras pessoas daqui do digital e que trabalham aqui, mas a Angélica, tipo assim, eu vou convidar ela. E ela, tipo assim, Kelly, como é que vai ser? Me explica. Kelly, explica direitinho como é que é o negócio, as perguntas, sei lá, me explica como é que vai ser. Aí as controladoras sabem disso. Aí a Angélica tá preocupada. Ela quer controlar direitinho, né? Como é que vai ser a hora, as perguntas. Gente, a vida a gente não controla. A Não. gente não controla. Aí hoje de manhã, Kelly, você pode me explicar como é que vai ser? O campo tá aberto, se abra. Aí só para me testar já entro de costas. Olha o fenômeno acontecendo. Ai, minha amiga, bom dia a todos aí, viu? Todos sejam bem-vindos a essa live. Já viu como é que vai ter, né? Já viu que o descontrole é total. E a vida colocando a gente pra isso aí. Olha como que você trouxe. Nossa, e eu entro de costa. Olha como é desafiador. E como é tudo fenomenológico. E é o que representa para cada um. A Kelly vai fazer uma interpretação, a Angélica vai fazer outra. Então, cada um. E a gente respeita e cada um sabe, né, do seu fenômeno. Né? Vamos dizer assim. Olha que lindo isso. Mas, simbora, eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é a Angélica aqui nessa jornada. E muito obrigada, sinceramente, pelo convite. Eu imagino o quanto é desafiador estar aqui. Você comentou que era a sua primeira live, né? O seu primeiro bate-papo aqui, ao vivo, né, com a gente. Você está sendo a segunda, eu estou achando isso o máximo, porque a minha prima, que é médica, ela também foi a primeira toda perdida. E com ela eu precisei treinar antes, porque ela não sabia nem abrir o Instagram. Foi muito lindo a gente se permitir esse novo, esse diferente. Pode parecer muito pequeno, mas aí tem movimento de cura, seu, meu, né? Todo movimento que a gente faz para o mais, para os desafios, isso é um movimento de cura. Parece bobagem, né? Nossa, não é. É numa simples massagem, é num simples sim para uma live. Sim, eu aceito. É um movimento de
cura é o movimento pro mais. Então, assim, muito obrigada por aceitar esse lugar e de trazer experiências, porque o que a gente vai falar é de vida. E vida a gente não controla. Vida são experiências, são vivências. Então, muito obrigada de alma por você estar aqui. Mas simbora, me fala um pouco de você. Então, gente, eu sou de formação acadêmica, eu sou gestora de recursos humanos, fui mãe, dona de casa a vida até os meus 50 anos. Eu descobri a psicanálise aos 50 anos. E foi um divisor de águas para mim, Kelly, porque, como você vem falando, o controle sempre foi muito importante para mim, porque eu sempre estive no controle, ou achava que estava. E vinha carregando, né, aquele peso, né? Quando eu conheço a psicanálise, eu descubro que a gente não controla nada, né? Muito mal a gente consegue controlar algumas coisas da nossa própria vida. E é só o que a gente pode controlar. O que a gente pode fazer é auxiliar as pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui. Né? É isso que a gente está trazendo para esse povo que está escutando a gente, que não se preocupe em salvar as pessoas. A gente tem que se preocupar em olhar para as pessoas. O olhar é muito importante, o dar importância ao outro, mostrar a importância do outro é muito bom. Mas salvar, a gente não salva ninguém. O que a gente pode fazer é viver. E a gente vivendo, quem está à nossa volta começa a se orientar. Começa a olhar para o que a gente está fazendo. A gente serve de exemplo para muitas pessoas. Eu estou falando aqui, é uma controladora nata, que sabe do que está falando e sabe o peso que levou, meus filhos que eu digo, né? E os meus animais, a gente vai falar sobre isso também, sobre o lugar dos animais, né? E eu espero que esse nosso papo aqui seja útil para todo mundo, porque o que a gente vai trazer aqui não é técnica, é vivência, é experiência, né? E é isso que é muito importante. A técnica é importante em todas as profissões, mas se você não olhar para o outro, em qualquer que seja a sua profissão, se você não olha para o outro, você fica só na técnica e o seu trabalho não rende o que deveria render. Sim. Aqui, o meu público, obrigada. Aqui, a galera daqui tem dificuldade de se olhar. Fica muito lá fora e muito nos animais. A maioria aqui, muito nos animais, muito nesse lugar controladora mesmo. Eu acredito que a maioria da população é controladora. Tem medo, tem um medo muito grande. E uma das perguntas que eu fiz, aí você falou assim, nós podemos fazer é viver. Você acha que a gente vive? Pois é. Os animais. E aí os animais? Como é que é essa interação? Na sua experiência, tá? Qual é a sua experiência com os animais? Então, a minha experiência com os animais, que eu não enxergava dessa forma, eu sempre achei que eu amo os animais, lógico, gosto de todos. Não maltrato, nunca maltratei, sempre quis proteger, tanto que resgatei muitos. Mas na constelação eu percebi que eu coloco os animais no lugar do meu afeto paterno, daquilo que me afeta, né? Da minha carência. Então, eu estou colocando os animais numa posição em que eu, através dos animais, isso eu estou enxergando através da constelação, tá, gente? Através dos animais, eu estou provando, tipo assim, olha como eu sei cuidar. Olha como eu cuido bem. Eu não fui cuidada desse jeito. Mostrando, querendo mostrar inconscientemente, querendo mostrar para o meu pai, já que eu coloco os animais nesse local, né? Que eu, quando criança, me achei desprotegida, eu coloco eles nesse lugar. Tipo, olha como eu sei tratar direitinho, olha como eu cuido bem. Melhor do que você. E o que acontece? E eu, nesse cuidado, eu acabo tirando o animal da posição dele de animal. E é aí que a gente humaniza demais os animais. A gente traz eles para um lugar que não é deles. E eu só estou conseguindo enxergar isso a partir do momento que eu conheci a visão sistêmica. Que eu estou nesse processo.
Comecei tem pouquinho tempo, gente. Eu tô engatinhando. Eu falei pra Kelly, olha lá o que você tá fazendo comigo. O que eu comecei agora. Mas eu já fiz algumas descobertas. E isso, e tem outro ponto, não é porque eu descobri isso que eu vou conseguir mudar assim. Isso também é um processo. Isso também demanda de mim paciência comigo. Porque o controlador, gente, ele não é aquela pessoa que manda em todo mundo, não. Muito pelo contrário, todo mundo manda nele, porque ele quer proteger todo mundo. E ele traz a culpa para si. Então, essa carga de culpa eu já trago comigo. Imagina se agora eu me exijo uma velocidade, uma mudança de comportamento. Ah, eu descobri, então você tem a obrigação de mudar. Gente, foram 55 anos. Estou descobrindo a doença sistêmica agora. 55 anos com comportamento. Eu nem sei se eu vou conseguir chegar no ponto que eu quero, mas enfim. Mas a gente já tem que tomar consciência, e aí a gente percebe que é um movimento de alma. E olha só, você tem 5, você conheceu a psicanálise e você começou a mudar aos 50. Então, se você já caminhou já a sua forma de olhar para a vida, quem é essa mulher, ó, e aí a diferença quando a gente tá nesse no meu egóico, ali, no meu modo de sobrevivência, né? Todas as máscaras que nós criamos, né? A partir lá da infância. E quando você começa a olhar uma forma mais ampla, eu tenho um sistema e a forma com que eu me relaciono dentro desse sistema. Quando você fala que você cuida do seu animal e cuidava, você também tem esse mesmo comportamento com os filhos, com a mãe, com as pessoas. Você faz isso com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É a função cuidadora, salvadora. Sim. É a boa. Mas Você é com a os boa. animais, eu nunca tinha tido essa visão dos animais. Com os animais, eu descobri que mais uma vez eu também pegava os animais e trazia para essa posição do cuidado. E isso eu não tinha visto ainda. E você só virou a chave, Angélica. Você já me acompanha aqui olhando. E várias vezes você mandou mensagem. Kelly, eu tenho que olhar uma coisa. O meu cachorro tá com um problema. Eu tenho que olhar uma coisa. E aí o tempo foi passando, que é tudo no momento. E aí um dia, depois de um final de semana tenso de aula para essa mulher, ela marcou exatamente. É como se ela continuasse no processo. Ela deixou um trator passar nela. São muitas informações que ela passou um final de semana estudando. E quando a gente vai para o estudo de visão sistêmica, gente, não é fácil. É desconstrução. E ela passou um final de semana. Quando foi segunda-feira, e eu sabia que ela estava passando por esse processo. Você vai vir fazer seu movimento? Ela vou com gás total. E ela veio olhar também em relação aos animais, mas ela percebeu que não era. Depois a gente olhou outro movimento. Ela mesma foi caminhando, porque esse lugar é ela. E aí você demorou, você veio no momento certo. Quando você olha para as doenças dos animais, você imaginava que tinha a ver com o seu sistema? Não. Igual a gente falou, ele tá com problema de pele. E, gente, nem tudo vai melhorar. A gente precisa entender que quando a gente mexe no ninho de marimbondo, e ainda coisas que são muito desafiadoras para cada um de nós, me conta o que aconteceu pós-constelação com o seu bonitinho. Ele não tinha... Fala, pode falar. Então, eu cheguei dizendo para a Kelly que ele estava com problema intestinal, na verdade. Era uma inflamação intestinal crônica, né? Yeah. E depois que eu fiz todo o movimento, agora ele me aparece com uma dermatite, né? Diz o veterinário que é consequência da inflamação, porque a imunidade cai, um monte de coisa, mas se a gente vê pelo lado sistêmico, já é mais profundo, né? Yeah. E outra coisa, a forma de olhar a doença também é um processo muito difícil, porque a doença a gente sempre quer curar, né? A gente olha a doença e você acha que a vitória é a cura física dessa doença, é ficar curado de um câncer, ficar curado de uma dermatite, ficar curado de um problema intestinal. Mas muitas vezes a cura através da doença não é física, é espiritual.
Aí, puxando para o lado espiritualista, a cura muitas vezes é para o seu espírito, não é para a sua matéria. Então, se a gente fica fixado na cura física, a gente não consegue curar o que tem que ser curado, porque a doença vem, a dor vem para te mostrar uma direção. Olha, tem alguma coisa errada aqui. Aí a medicina, tanto a veterinária como a medicina humana, eles vêm tratar essa doença, eles vêm tratar o sintoma. Mas qual é a causa dessa doença? O que veio trazer essa doença para você? Pelo lado psicanalítico, as doenças vêm trazer problemas psicológicos, neuroses, traumas. Então, você às vezes está com uma anorexia, você não consegue se alimentar, você faz exames e você não tem absolutamente nada fisicamente. Aí a psicanálise vem cuidar do que está causando essa anorexia. A medicina vai te dar remédio para abrir o apetite, a medicina vai te internar no hospital, vai te botar no soro. A medicina vai tratar o seu corpo ali, a sua desnutrição. Mas o que está causando aquilo? É daí que a psicanálise vem, a visão sistêmica está completando isso para mim, mostrar de onde vem isso. E aí você curando a alma, você curando o psicológico, você cura o corpo. Muitas vezes cura, outras vezes não vai curar. Depende do tanto que você danificou o seu corpo. Sim, e para o mundo sistêmico é além, né? É isso aí. É a psicossomática, né? Você acaba trazendo esse lugar da psicossomática. E quando a gente fala das constelações e do mundo sistêmico, não é para ter essa cura física. O objetivo não é exatamente eu me curar fisicamente, mas é o sistema. E aí você vai olhar pelo lado espiritual, mas a gente não pode esquecer o lado psicológico, o lado mental, as memórias que estão aqui na minha vida de agora. Isso. Porque para as pessoas espiritualistas, tudo é karma, tudo é minha vida, e não sei das quantas. Gente, mas a gente traz traumas, a gente traz microtraumas, a gente tem as nossas personalidades construídas, fomos cindidas ao longo da jornada. Quanta coisa que aconteceu e que nunca foi olhada, que nunca. E isso não é exatamente espiritual, né? Então é muito lindo quando você traz isso, que a cura vai ser espiritual também. E aí a gente vai, eu acho que vem de lá para cá, à medida que a gente vai olhando. Hoje eu trabalho muito com as mulheres aqui, vamos olhar para o espiritual? Eu acredito que a tal da transição planetária, esse lado que a gente está passando, tudo isso que a gente passa, toda essa revolução, essa guerra espiritual, está fazendo com que a gente volte para esse lado. Eu gosto de usar aqui o eu superior, os nossos anjos, mentor espiritual, para falar com a linguagem de todo mundo. A gente deixa tanto para depois. Tem uma polaridade, tem uma galera que só fica lá. Ou tem uma galera que só fica na Terra. Não, gente, é equilíbrio, é tentar buscar os dois lados e tudo. E é muito legal você trazer esse lance do... E quando quando a Angélica fala que eu tenho uma doença como anorexia, o que isso está dizendo é a mesma coisa com os animais. É igualzinho o que ela falou. A gente consegue levar medicina germânica para os animais, a gente consegue levar esse olhar de identificação, porque o que os animais fazem? Identificação. Eles fazem isso, eles acessam, eles fazem o neurônio espelho, a gente busca e eles fazem exatamente isso. E é muito interessante, você já está aí esses 5 anos na psicanálise e agora olhando para o mundo sistêmico. Me diz, o que te fez olhar para o mundo sistêmico? Qual foi? Me fez olhar? Como foi esse caminhar? Porque assim, muita gente tem resistência. Uhum. Muita gente tem resistência desse mundo mais ampliado, o mundo do Bert, da Satie, essa galera sistêmica, essa terapia sistêmica que veio da psicologia, né? E muita gente quer ficar ali só no meu mundinho e acaba excluindo o resto. Conta pra mim. O que te fez olhar para o mundo sistêmico?
Então, na verdade, a minha filha é que me trouxe esse mundo sistêmico, porque ela é veterinária também. Ela está fazendo mestrado na UF. E a Carla, né, que é a professora que eu estou fazendo o curso, ela foi lá fazer um trabalho com eles e apresentou esse novo conhecimento. E a minha filha me trouxe esse curso. Eu já te acompanhava, eu já via, você falando já estava interessada, só não sabia a profundidade que era isso, né? E aí a Larissa me trouxe esse curso e eu fui fazer, não sabia bem onde eu estava me enfiando. Alô, tá me ouvindo? Eu acho que a gente caiu. Tá me ouvindo? Calma aí. Agora que eu tô olhando. Voltamos, tá conectando. Voltamos. Voltando. Então, aí eu fui para esse curso sem saber onde é que eu estava me enfiando, na verdade, né? Aí, quando começou esse processo todo, a controladora aqui, né? Olha, eu tô completamente descontrolada na minha vida já, estou tirando completamente o meu controle, isso já faz parte da minha terapia. E aí eu gostei muito, sabe, Kelly? Eu tive vontade de desistir, eu fiz o primeiro módulo, o segundo módulo, eu falei, eu acho que eu vou embora, eu vou cair fora. Eu cheguei a contar isso lá pra Carla, a Carla riu muito. Falei, mas você já quer fugir? Porque a gente sai do controle, né, Kelly? Pra gente que, com toda a minha psicanálise, eu falei, gente, ainda sou tão controladora, meu pai. Quando é que isso vai acabar? Eu acho que não vai acabar, né? Isso faz parte de mim, isso pode ser que eu melhore, mas... Sim. Então, essas coisas vão acontecendo comigo para me mostrar, olha, tá tudo bem, você perdeu o controle, mas você não morreu, não. Ninguém morreu. Você não caiu no buraco, sumiu. Então, muitas vezes, a gente precisa sair desse local. E a visão sistêmica está me mostrando isso. Então, o que me levou para a visão sistêmica? Vamos lá. Foi esse meu processo já espiritual que eu tenho, que eu já vinha analisando o problema do meu cachorro. Falei, poxa, ele traz muita coisa da minha outra cadelinha também que morreu. E ele traz muita coisa igual. Aí eu estava perguntando para mim, por que a mesma coisa? Né? Aí eu começo, psicanaliticamente pensando, eu já comecei a analisar espiritualmente também. E quando eu entro agora na visão sistêmica, eu estou começando a entender mais profundamente. Mas, na verdade, foi isso. Eu fui de gaiato no navio, né? Eu fui, mergulhei e... O mundo te levando, a sua proposta de cura. Vamos nos jogar por mais... E olha só, você pensou em desistir. Olha as nossas resistências. Total. A nosso modo sobrevivência, nosso modo controle. A mesma coisa aconteceu comigo no primeiro curso lá em Juiz de Fora. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura! Não, eu vou embora. Eu tô ficando irritada. Não. Que vai fazer com que a gente desconstrua. Eu gostaria que você trouxesse para mim sobre a sua primeira experiência. Você comentou agora que esse seu cachorro, o Paco, ele trouxe as mesmas questões de uma primeira cadela sua, que foi muito importante na sua jornada. Me fala dessa primeira cadela e depois você emenda nesse segundo, das suas percepções. Sim. Então, essa minha cadelinha, eu sempre tive cachorro, mas os cachorros sempre ficaram no quintal e eu em casa. Eu nunca botei dentro de casa. Essa cachorrinha, quando veio para mim, é uma pugzinha, ela veio mal formada, completamente mal formada. E eu fui escolhida, na verdade, por ela. Eu cheguei para pegar o cachorrinho e ela que vinha toda, né? E eu não gosto de escolher cachorro, acho que eles me escolhem. Até os meus do quintal, todos me escolheram. E aí, ela veio para mim, peguei essa cachorrinha e foi assim aquele amor, sabe? Logo de início, eu senti aquele vínculo, né? De mim com ela. Tanto que quando eu descobri todas as imperfeições que ela tinha, eu não quis devolver, trocar, de jeito, nunca pensei nisso. Até a menina me ofereceu a troca, eu falei, não quero. Não troco o cachorro e não quero outro, eu quero ficar só com essa. E aí foi, ela tinha totalmente mal formada a coluna, os órgãos totalmente torta, traqueia. Então foi uma cadela que eu tive que, muito pequenininha, ela era uma pug de 4 quilos. Então você imagina que era um pincher, né? E a previsão de vida dela não era longa. A
Minha filha nunca me falou que seriam 4 anos no máximo. Minha filha nunca disse isso para mim. E eu fui criando aquela bichinha comigo e ela sempre foi com a autoestima muito alta e eu trabalhando com ela, ela tinha todos os problemas, era pele, o intestino não tinha, o intestino veio no final. Ela tinha problema nos olhos, ela engasgava, tinha refluxo, então eu tinha que botar para rotar, igual bebê, dar comida na boca. Então foi um processo bem intenso. Peraí, tem alguma coisa aqui, só um instantinho. Enquanto ela deu uma pausa aqui, olha o tipo de cachorro que foi atraída para Angélica. Uhum. Olha, toda estrupiadinha, toda defeituosa, todo cheio dos probleminha. Olha essa história. Sim. Porque, gente, não tem nada separado. Aí continua, Angélica. E aí foi a vida toda dela, assim, né? Aí, quando ela... 8 anos ela viveu. Quando ela fez 7 anos, ela começou a apresentar um problema intestinal, que venceu o problema agora, né? Não é o mesmo, mas é um problema intestinal. Então, ela teve um problema muito sério, que agora eu não sei o nome científico que dá, sei que deu um abscesso nesse intestino. Sim, não teve cura, não teve como operar, não teve como retirar. E ela veio a falecer disso, né? Então, foram 8 anos de uma vida assim. Então, foi um bebê que eu tive. Quando ela morre, parece que eu tinha perdido um filho. Então, ali, você veja como a nossa mente atrai. O que eu fiz a vida inteira? Não foi cuidar? A partir do momento que o meu ninho começa a ficar vazio, que meus filhos começam a ficar independentes, que eu já não preciso mais cuidar, o que eu vou fazer da minha vida agora? Uau! Então, e justamente a Kiara entrou na minha vida porque eu estava entrando num processo depressivo, da minha inutilidade. Eu estava começando a ficar inútil do que eu sempre fiz, os meus filhos já reagindo contra a minha superproteção, né? Já estavam naquela fase de adolescente adulto, Larissa já estava entrando para a faculdade, o meu filho mais novo já estava adolescente. Então, já aquela fase que a mamãe já não é mais útil, a mamãe já perturba, já atrapalha, e eu estava atrapalhando, E quando a Kiara entrou, eu joguei tudo isso em cima dela. Que lindo. E aí eu não pude botar ela no quintal, olha como é que as coisas funcionam. Se ela tivesse sido um cachorro normal, eu teria botado no quintal junto com os outros. E não pude botar. Isso tudo é um processo mental. Isso tudo, hoje em dia, eu entendo que foi o meu inconsciente que criou isso, trouxe. Não é que eu tenha aleijado o cachorro ou deixado ela incapaz, mas ela veio para mim pela minha atração. Então, essa cachorrinha não era para ter sido vendida nem dada. Ela tinha esse problema e a moça já sabia. E quando ela viu que era essa que eu tinha levado, ela ficou apavorada. Falou, foi uma cachorra, problema que essa moça levou. Mas aí eu já gostava dela, não quis devolver. Olha, então, você vê que não é essa dela para ser vendida nem doada, ela é ficar lá. Uma simbiose criada aí, né, de uma deficiência nossa, da Angélica, né, de um ninho vazio, e essa cadela precisando do tal dos cuidados, porque senão, se ela fosse devolvida, era uma cadela de eutanásia, dependendo do canil, ela vai para eutanásia, porque ela tem muitos problemas. Então, quando a gente fala do comercial, e aí continua. Engraçado, né? A forma com que você olhou para isso tudo, né? E hoje, mais ainda, a psicanálise já fez você olhar para onde você colocou, ela ficou lá dentro, toda uma projeção sua, toda uma identificação, tudo assim, agora eu cuido dela, agora eu vou ser importante para alguém. Isso, exato, isso aí, perfeito. Então, mas eu não tinha essa consciência, eu só ficava assim, gente, por que ela veio para mim? Eu ouvi isso a vida inteira. Mas se não fosse você, ela já estaria morta. Eu escutei Olha como eu sou importante. Aí isso é o que eu falo, é o prazer da dor. Essa dor me fazia sofrer, todo o sofrimento ali da cadelinha me fazia sofrer, mas isso me trazia uma compensação. Qual a compensação? Eu estou sendo útil na vida de alguém. É o prazer da dor que Freud fala. Freud fala que nós sentimos prazer na dor. Então, muitas vezes, você olha aquela pessoa com aquela dor, você fica, nossa, que sofrimento. Não. O sofrimento daquela pessoa não está sendo igual ao seu. Ela tem prazer naquilo, mas é inconsciente. A pessoa, você chega para uma pessoa que está passando por uma dor, você fala para ela que ela tem prazer naquilo, ela vai se ofender com você. Você não jamais fale isso com uma pessoa que está sofrendo, que está numa depressão. Você não pode falar
assim, porque ela não tem consciência daquilo. Mas existe um prazer ali, uma compensação ali. Uma compensação. A gente usa muito esse termo de compensação no mundo sistêmico, que na verdade a gente vive de compensação. Isso. Galera, sem ilusão, a gente vive na compensação. Sim. O lance é quando a gente desperta, isso que a Angélica faz, isso que eu faço. Ah, é? Tá tudo bem. Como eu vou me movimentar em relação a essa compensação? Vai ser pro mais ou vai ser pro menos? Vai ser na dor? Vai ser... Em que lugar vai estar esse prazer? E aí é individual de cada um, mas Sim. continua. Mas é esse o gozo que o Freud fala, né? Que a gente é a compensação. E Jung fala a mesma coisa, entendeu? Que a nossa mente, a sua forma de pensar vai fazer você passar por situações. Então, às vezes, você chama tudo de destino, né? Ah, foi assim que Deus quis, assim porque teve que ser, como a gente já conversou, né, Kelly? Ah, não aguento. Mas não é assim. Não aguento. E tem muita gente que não aguenta a análise. Por quê? Porque na análise, quando você vem para a psicanálise, quando o paciente chega para mim, há aquele momento do acolhimento que eu vou escutar, não vou falar nada. A pessoa vai desabafar. Mas tem um momento que eu sou obrigada a pontuar que a pessoa não é uma vítima. Que a pessoa está naquela situação porque ela permitiu. Ou porque ela atraiu pela sua forma de pensar. Isso é física, isso é material, isso não é espiritual. A sua mente tem poder. Se você mentaliza, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você pensa, porque é o que vai te acontecer. É o que você vai ganhar. E depois você vai achar que foi injusto, que você não procurou, que você, como eu já vi, né? Tem gente botando mais semente na minha plantação, que eu não joguei essa semente toda. Tem gente jogando sementinha na minha horta, mas não é assim, gente. É a gente que planta. Não tem jeito. Enquanto a gente culpar o outro, a gente vai estar transferindo uma responsabilidade, porque não existe culpa, existe responsabilidade. Porque a culpa só vai travar você. O que você já fez foi. Errou, tá? Fez. Mas não leva isso para o resto da sua vida, porque nós erramos por ignorância. Sim. E olha, gente, vocês não conhecem essa história da Angélica. A Angélica, ela pode falar com propriedade sobre culpa. Ela pode falar com propriedade sobre dor. Ela pode falar com propriedade sobre assim, não viva mais. Viva na dor. Então, escolher, decidir fazer diferente, uma formação de psicanálise ou mergulhar nos cursos, nas mentorias, e aí a gente vê que é uma escolha. Tudo é uma escolha. Sim. Tudo é uma escolha. Agora me conta, e aí essa cachorrinha morreu e veio o Paco. E aí eu cheguei na época do Paco. Como foi isso? O Paco eu não procurei, tá, gente? O Paco veio para mim e eu achei ele e eu não queria mais cachorro porque eu estava sofrendo horrores, eu fiquei deprimida, né, com a morte da minha cachorrinha, que logo depois morreu um outro meu, que já era velhinho, mas era os dois que eu mais gostava, né? E morreu 3 meses depois da Kiara, não, 3 não, 6 meses depois da Kiara, ele morreu, e foi quando chegou o Paco. O Paco chegou uma semana antes do Tião morrer, que ele apareceu com um câncer também, devastador, que não teve o que fazer. E o Paco chega para mim, me tirou da depressão, porque é um cachorro ligado na tomada do 320, e aí eu brinco que ele me tirou da depressão, me levou para o estresse. E ele era muito parecido com a Kiara. Quando me mostraram a fotinho dele, dizendo que ele estava lá, que ninguém queria, que a mãe já tinha rejeitado, ele é traçado com Bulldog e Pug, né? A mesma raça da minha, que era Pug. E ele era muito parecidinho com ela, e aí eu aceitei, né, o cachorro. E ele vem trazendo muitas coisas dela, né? Inclusive problema intestinal, mas o dele não é tão grave, mas é uma inflamação. E a Kiara também tinha atopia. E ele também está com essas dermatites. Então, eu fico olhando para ele, como eu levei para você, né, Kelly, que eu quero entender o que está acontecendo, porque por que as mesmas coisas da outra, né? E quando ele chegou aqui na minha casa, ele tinha comportamentos idênticos dela. Tipo, o local que ela foi fazer xixi, que ela fazia xixi, foi o primeiro local que ele foi correndo fazer. Palavras que eu falava com ela, ele entendia. Então, eu sei que eu estou atraindo de volta para mim a mesma energia.
E aí, esse ponto da cuidadora, de novo, né? Porque eu continuava. Antes de entrar, né? Eu entrei para a visão sistêmica agora. O Paco já tem 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses. Então, eu comecei a ver que eu continuo querendo cuidar. Que eu continuo atraindo isso para mim. E se ele não for doente, como é que eu vou, né? Qual o trabalho que eu vou ter? Isso você me mostrou, Kelly. Qual vai ser a minha utilidade? Eu continuo achando que a minha utilidade é cuidar. Olha que lindo isso, quando a gente reconhece. E, ai, como é que cura? Gente, isso é transformação diária. É soltar esse controle. É não ficar desesperada. Porque o que acontece com a gente em relação aos animais? Vai direto pro veterinário e faz tudo. Não, calma, respira. Não, não precisa de tudo isso. E é com ela aos poucos. Ela já tem consciência disso, mas o melhor, ela não falou. Em relação a Kiara, em relação a ele, ela atraiu um animal mais curado, mais É, transformado, sim. com menos patologia, com menos doença. E isso quer dizer o quê? Que aquela 8 anos atrás, sei lá quanto tempo que já aconteceu, vamos dizer, 10 anos atrás. Então, como era Angélica 10 anos atrás? Porque o animal é o espelho nosso, gente. O animal, o filho, a vida. Por isso que eu estou fazendo workshop prosperidade animal, animal é prosperidade. Não é só sobre o animal, mas é porque eles vão ser nossos espelhos de onde estamos e como estamos. E aí aqui ela de novo, Kelly, eu descobri de novo que eu tô lá no lugar da cuidadora e que eu sou muito importante para ele. Mas ela sabe que não é tão importante assim. E aí, à medida que ela está estudando, está mergulhando, está se permitindo, a Angélica está vendo, o animal já mudou bastante seu olhar em relação a ele. Né? Muito. Em relação aos animais, né? Cada vez mais a gente vai mudando. Ai, gente, é processo de alma, é o que ela trouxe, são 55 anos ali, dessa forma, dessa personalidade, e mais uma, e mais outra, e mais outra. Calma, a gente vai se descobrindo aos pouquinhos. Alguém escreveu aqui, coincidentemente, lá vem o coincidentemente. Antecipei os atendimentos que teria hoje para ontem. Tive a oportunidade de estar aqui agora para receber esse presente. Ele é veterinário. Ah, que bom. O Hugo é veterinário integrativo. Ai, que E aí, quando a gente traz uma tutora e uma terapeuta que ela está vivendo esse processo, de quem é ela? E ela aqui dizendo, eu sempre fui a cuidadora, eu tive ninho vazio, eu coloquei o animal no lugar dos meus filhos. Anos se passaram e entrei em depressão. Olha o resumo dela. Entrei em depressão quando o animal morreu. Uma parte de mim foi embora. E ela vai lembrar para sempre dessa cadela. Para sempre. Aí vem o outro, onde ela suspeita que pode ser a Kiara evoluída, melhorada, mais curada. Onde veio para uma Angélica mais curada. Verdade. E a gente olha para o animal como um ser inferior, né? E não são. Cada um na sua estrutura, cada um na sua posição. Cada um, na biosfera, todos nós temos uma integração. Cada um na sua. Imagina se os animais não existirem mais, só ficar o ser humano. Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser a polinização das novas plantas se não existir abelhinha? Então, se você olhar para aquele ser vivo como um ser inferior, você está tirando ele da posição dele, da função dele, da missão dele aqui. O ser humano tem a missão, na minha visão, até espiritualmente falando, o ser humano, eu acho que a missão aqui na Terra seria de administrar e proteger, e não de depredar e destruir, de explorar, de tirar da natureza. Eu acho que tem que ser tudo integrado, por isso que a Terra está passando por essa grande mudança. A Terra está se ajustando, porque o ser humano está demais. Então, a gente tem que olhar para o animal e respeitar, não é sair matando, sabe? Matar para se alimentar, como os seres fazem, ok, mas as pessoas matam por esporte, mata para ganhar dinheiro, desmata para pegar madeira de uma forma indiscriminada, tortura os povos originários e daquela forma. Então, você veja que o ser humano está saindo da rota.
Aí vem a dor para quê? O que está acontecendo com o planeta? Por que estamos sofrendo? Por que tem tanto sofrimento hoje em dia? É para te colocar na rota. Você está fora do trilho. Sim. E é esse sofrimento, é essa dor que a gente precisa olhar para ela. É o que eu estou fazendo comigo em relação aos animais. Eu estou tentando olhar para isso. O que isso está me dizendo? Eu só estou descobrindo. Agora, mais uma vez falando, daí mudar, a mudança é um outro processo sofrido também. Você imagina uma coluna torta a vida inteira, você vai endireitar ela de um dia para o outro. Às vezes nem tem como, às vezes você vai ficar assim. Mas você tem que saber que você está assim, porque você viveu a vida inteira assim. Então vamos ter consciência. Ter consciência já muda pra caramba. Exatamente. É tirar as vendas. É olhar onde eu estou. Ter consciência faz muita... E aí, por que os animais estão do nosso lado, né? Exatamente o que você trouxe. Pra gente olhar para as nossas dores, para olhar... Oi, vamos acordar, vamos mudar, gente. Eu tô mostrando aqui qual é o seu problema. Eu tô mostrando o que dói. A gente tá nos 45 minutos. E eu e a Angélica, eu tenho uma sintonia enorme por Angélica. É muito interessante isso. É muito gostoso. E para a gente finalizar, eu vou fazer a pergunta do que a gente se propôs aqui. No seu olhar, a consciência sistêmica, esse modo de viver, filosofia sistêmica, é um caminho de solução? É um caminho de vida mais leve? No seu olhar, você acredita que esse lugar mais ampliado, de olhar para os ancestrais, olhar para o sistema, é um lugar de caminho de solução? Eu acho que sim. Para mim, sim. Porque eu estou conseguindo enxergar, como eu te falei, o caminho que eu estava seguindo vem... Porque nós temos também a nossa ancestralidade, agora você falou dos ancestrais, nós temos a nosso consciente coletivo, nós trazemos a nossa genética também, nossa memória, nossos ancestrais, tudo que as outras mulheres que vieram antes de mim passaram, eu tenho dentro de mim. Então, esse cuidadora também vem lá de trás. Exato. Porque as mulheres, antigamente, qual era a função feminina? Só quando a gente pensar, a gente já entende um pouquinho. E então, isso é um processo que já está dentro de mim. Se isso foi incentivado de uma outra forma na minha infância, isso aflorou de um jeito que hoje em dia eu preciso olhar para isso. Por que que eu estou desse jeito? Por que que eu sou assim? Né? Então, a visão sistêmica está me trazendo essa visão, principalmente, Kelly, para os animais, para a natureza toda, a função de cada um. Porque a gente se coloca numa posição superior e nós não somos. A gente é um nível, eles são outros, e estamos todos iguais. Isso aqui é horizontal, não é? Sabe? Nós temos hierarquias, mas não nesse ponto que as pessoas acham. Não é hierarquia de posse, de poder. É hierarquia de evolução. Se você também é mais evoluído, você tem mais responsabilidade. Que lindo. E os animais têm a dele. Então, o animal, ele é um ser evoluído. Se você olhar os animais, você vê o quanto o ser humano precisa evoluir. Porque eles não... Até em relação à doença, os animais não lutam contra. Exato. E o mundo sistêmico não luta contra. A gente acolhe ela. A gente não existe luta. O Bert foi muito claro, não existe uma luta. Quanto mais eu luto, mais ela vai vir. Mais você agrava, mais você entranha, mais você emaranha. Quando você relaxa e você não luta contra, por que nos animais as terapias são mais eficazes? Porque o animal ele não tenta racionalizar nada, ele não tenta lutar contra, ele simplesmente relaxa. O ser humano tenta discutir com a doença. Por que comigo? Por que isso aconteceu? Tá aí, resolve. Vamos resolver. É isso. Eu só tenho a agradecer que a gente possa ter mais consciência da relação. Você trouxe esse lance da hierarquia dos animais, desse lugar que a gente chama do antropocentrismo, né? O quanto ainda eu acho, eu sei, eu faço, e a gente atropela os animais. E com o tempo isso vai... Eu me pergunto, gente, por que vocês não fazem comunicação intuitiva nos animais? Temos hoje milhares, por que a gente não olha? Mas é cultural, a gente está no caminho, é tudo muito novo, esse lugar é novo. E eu quero te agradecer por se permitir estar aqui, de trazer esse seu olhar de experiência com os animais, desse lugar da cuidadora, desse lugar da salvadora,
de pegar animal estrupiado. E a partir deles, você também está fazendo seu movimento de cura, né? O seu Sim. movimento de transformação. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Quer Eu que deixar agradeço. alguma coisa, algum recado? Gente, 49 minutos a gente fala, né? Eu falei que era live para mais de 2 horas, e a gente não... Eu tenho que agradecer, Kelly. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Fiquei ansiosa, tentei controlar a live, ela sabe disso, que eu fiz um monte de pergunta. Mas o meu lado controlador, a paciência. Foi ótimo. Eu só tenho a agradecer e falar para esse povo, para olhar um pouquinho mais para dentro de si, fazer como os orientais, que os orientais, eles olham muito para dentro. Nós, ocidentais, olhamos muito para fora. Então, a gente se preocupa muito com o externo. A gente tem que se preocupar em controlar aqui, ó. Que daqui sai para fora. Então, se você limpa o seu interior, você vai botar um exterior bom. Você vai limpar o que está fora. Então, cada um olhando para dentro de si, esquecendo do irmãozinho do lado, do vizinho. Vamos olhar para a gente. Tudo que te... Ah, e outra coisa. Tudo que te incomoda muito no outro está dentro de você. Sim. Exato. Então, vamos olhar para dentro. Tem um recado. Só isso. Sim, Adalgisa, obrigada, meu amor. Adalgisa. Somos parte do mesmo sistema, cada uma na sua jornada, e os animais nos ajudam muita coisa a nos conhecer. Amor incondicional, afeto. Obrigada pela live. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Adalgisa, beijo, meu amor. A gente tem workshop no dia 29, para quem quiser saber um pouco mais. Gente, siga também a Angélica, que ela traz essas coisas de autoconhecimento, né, mais relacionada aos humanos, que é a parte dela, né? É a minha parte. É a praia dela. E simbora nós para a vida. Workshop no dia 26, Animal e Prosperidade. O que isso tem tudo a ver? Será a gente vai fazer exercício sistêmico. A ideia é trazer exercício sistêmico para a gente olhar aonde está o nosso animal, onde nós estamos e aonde está o nosso fluxo de vida. Beijo, beijo, Angélica. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.